Ficou, ficou. Ah, então tá bom. Então vamos começar. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, Laísa, para nós e todos, né, que estão nos ouvindo. Meu nome é Laísa? Laísa, eu sou fisioterapeuta. Oi, pode começar? Ah, não, é porque Meu tinha nome é... travado? Pode. tá dando uma pausa aqui, não sei se é por causa da internet. Sim, Enfim, sim, meu nome é pode. Laísa, eu sou fisioterapeuta, eu me formei pela UFJF no final de 2017 e desde então eu trabalho com atendimento domiciliar para idosos. Eu fiz uma especialização em fisioterapia geriátrica na Faculdade de Ciências Médicas em Belo Horizonte. E desde Bacana, então eu faço meu atendimento a domicílio mesmo, somente para idosos. bacana. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu vi que entraram umas pessoas novas aqui. Meu nome é Luísa Kelmer, sou psicóloga clínica, realizo atendimentos a adultos e idosos nas modalidades online e presencial. Atualmente estou fazendo uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo no meu consultório com meus pacientes, e sou palestrante também, com enfoque em transtornos alimentares, né? Então, hoje a gente trouxe esse tema, né, mente e corpo ativo, né, dicas para, principalmente para os idosos que estão no grupo de risco, né? Eu falo que a doença, todos nós devemos tomar o cuidado, mas principalmente eles, né, que estão mais vulneráveis, que estão com a possibilidade de serem mais contaminados, né? Então, assim, é muito bacana ter essa percepção entre a saúde física e a saúde mental, né? A união entre a psicologia e a fisioterapia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Laísa, sobre as dicas de como auxiliar os idosos neste momento, né, em que estamos vivendo, nessa quarentena de período de isolamento social. Eu falo que, assim, saudável é ficar em casa, mas o sinônimo de ficar em casa não significa que precisa ficar parado de tudo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu queria que você É, falasse um pouquinho para nós, né, como que os idosos podem, né, se exercitar neste momento de isolamento, né, dessa quarentena que estamos vivenciando. uhum. Primeiro a gente precisa pensar que existem vários perfis de idosos. Tem aqueles idosos que vivem só, aqueles idosos que vivem com a família, idosos que vivem com acompanhante. Então a gente precisa primeiro saber qual tipo de idoso a gente vai estar lidando, né? Para aqueles Uhum. idosos que ficam com a família, é importante que a família esteja atenta, né, a esse idoso para organizar, ajudar a organizar a rotina, né? Oferecer o suporte quando necessário, a questão de mercado, farmácia, todas as necessidades dele devem ser supridas para que ele não precise sair de casa, né? Para os Uhum. idosos que moram só, é um pouco mais complicado, porque às vezes esse idoso ele não tem o suporte da família, né? Então, às vezes cabe aos vizinhos, às vezes estar atento, né? As pessoas idosas que moram em torno, igual aqui no meu prédio, eu achei bem Uhum. interessante que algumas pessoas ofereceram no grupo do condomínio, falando que se algum idoso precisasse de mercados, farmácia, qualquer outra coisa, a pessoa ofereceu ajuda, né? Para poder ajudar nesse momento para que o idoso não precise sair de casa, Sim, né? muito bacana essa iniciativa e até mesmo isso que você está dizendo, muito válido e pertinente para mesmo um exemplo, né, para todos nós, né? Mas, Exatamente, exatamente. É uma forma de poder ajudar. Então, assim, mas de uma forma mais geral, eu acho muito importante que exista uma rotina, né? Porque para aquele idoso que estava acostumado a sair de casa, fazer as suas coisas na rua, seja o que quer que seja, né? A pessoa tinha um horário para acordar, um horário para tomar café, um horário para almoçar, tomar banho, organizar suas coisas. Então, é importante manter essa rotina. Eu acho que uma das coisas mais importantes é isso, a manutenção da rotina, porque depois que isso tudo passar, para voltar à normalidade vai ser mais sim, tranquilo se a rotina for mantida, né? E sim. principalmente incluir nessa rotina
uma atividade física, um exercício, tanto para trabalhar o corpo quanto para trabalhar a mente também é importante, né? Sim, E aí que porque entra. Uhum. Não, pode pode falar, falar. pode falar. Então, é porque assim, eu falo que o nosso corpo é a nossa casa, né? Então, a gente tem que pensar como que estamos habituando, né? A nossa casa, o nosso corpo, né? Então, assim, é Sim, importante também as limitações, né? Até onde que nós podemos ir, né? Claro, todos nós, né? Não só os idosos. com certeza. E pensando assim no papel da fisioterapia nesse contexto das atividades, é muito importante a gente primeiro considerar que a atividade física tem que estar, né, na rotina do idoso, tanto no Hum, idoso mais ativo quanto no idoso mais debilitado, que eu acho que é até mais importante pensar nisso para o idoso mais debilitado, porque às vezes esse idoso estava em acompanhamento, né, com algum profissional, fazia os exercícios e agora precisou fazer essa pausa, né? Então, é sim, importante que ele mantenha uma rotina de exercício nesse período também, né? sim. E assim, E na perspectiva. pensando nisso, Pode falar, pode. pode falar, não pode falar. Na perspectiva da psicologia, da saúde mental, auxiliando tanto a fisioterapia quanto a psicologia, eu falo que a psicologia é o idoso sempre buscar, né, esse idoso mais debilitado que você está comentando, é buscar atividades que gostam de fazer, né, como jogo de tabuleiro, leitura, pintura, assim, ter o Sim, contato com plantas, é buscar até mesmo para a família ter uma interação, né? uhum, E usar a tecnologia ao favor, né? Assim, manter contato exatamente. virtual com os familiares, amigos. Então, assim, estar próximo, né, do idoso neste momento de isolamento social. É isolamento social e não isolamento emocional e nem físico, Sim. É, a né, gente tem que Laís? tomar muito cuidado com essa questão do isolamento mesmo. Na minha família mesmo, a minha avó mora lá com a minha mãe. E Uhum, nesse período, né, tá sendo privada a visita das minhas tias, dos meus sobrinhos, meus primos. Então, a minha avó tá realmente isolada da doença. Ela sim. se sente muito assim, isolada mesmo, no sentido do isolamento emocional mesmo. Ela acha que as pessoas não querem saber, não querem dar atenção, acha que, não quer deixar minha filha vir aqui, né? Então é Uhum, difícil você explicar e a pessoa entender essa necessidade desse isolamento, né? sim. E O às que vezes a minha avó, às vezes não quer receber nem ligação por vídeo das minhas tias. Não, não quero conversar, não, não pode vir aqui, eu não quero conversar com ninguém. Então, eu acho importante essa tentativa de explicar é importante, né? Explicar tem? de uma forma fácil que a pessoa possa entender. Sim, assim, o momento agora não é desespero, é cuidado. Assim, igual você está Sim, falando que às vezes para ela entender isso fica um pouco mais difícil, mas assim, eu acredito que o diálogo é tudo e falar abertamente e falar com serenidade e seriedade sobre o que está acontecendo, né? E sim, mostrar para ela que há outras possibilidades, né, de conversar pelo WhatsApp, por exemplo, você ligar para ela e falar quanto ela é importante, os ensinamentos dela, mostrar para ela o quanto você está com saudade de abraçá-la, de tê-la por perto, de conversar. E assim, eu acredito que seja bacana você falar, vó, lembra daquelas receitas, lembrar das fotografias, dos momentos juntos. Eu acho que isso uhum. tudo cria, né, um vínculo afetivo, né? Você mostrar a importância que ela tem na sua vida, né? Sim, sim, com certeza. Isso é Acho que é um muito momento válido. assim da gente abrir a mente para essa questão mesmo, né? Que às vezes a pessoa mora com uma pessoa e não tá atento, né, a essas coisas. Nesse, Sim, sim, nesse período né? a gente tem a chance de refletir sobre isso também. Sim, porque assim, na terceira idade há muitas perdas, né? Perda de identidade, perda de autonomia, a perda, assim, de parentes, amigos, entes queridos. Então, assim, e tem as limitações físicas e psicológicas do idoso, né? É uma somatória de limitações. E com isso, o que acontece? Perde um pouco, né? O idoso
perde o sentido da vida, né? Então ele precisa dar um novo sentido, ressignificar essa dor com essas perdas, Uhum. porque todos nós temos uma dor, cada um sente de uma forma, né? Sabe aonde dói e como dói, mas é ressignificar essa dor com atividades que dão sentido à vida, né? Que possam fazer com que eles se sintam úteis e se sintam proativos de bem, tanto com bem-estar, né? De saúde física como mental. Sim, com certeza. E na questão, né, dos exercícios, existem Uhum, milhares de possibilidades, existem muitas formas que o idoso pode se movimentar, né? Como eu falei com você, né? Eu deixo à disposição um manual que eu montei para os meus pacientes com uhum, diversos exercícios para que os idosos uhum. possam realizar em casa com materiais super que todo mundo tem em casa, um bastão, cabo de Sim. vassoura, uma caixinha de leite, né? E que dá para o idoso se exercitar. Mas assim, Uhum, que a gente já pode falar de forma mais geral. O idoso pode, uma forma de exercitar, ele caminhar dentro de casa, dar algumas voltas dentro da própria casa, né? Muito uhum. importante evitar, primeiro evitar ficar parado. Como você falou, não é porque está isolado que vai ficar parado, vai viver o sedentarismo, não significa Uhum. isso, né? É Sim. necessário movimento. O movimento é necessário. Qualquer coisa, uma bicicleta que fica sem movimento, ela vai enferrujar. Então, a mesma coisa somos nós, né? Não só o idoso, todos nós precisamos, Com certeza. né? O Gabriel fez uma pergunta aqui, Laísa. A minha avó tem 70 anos e tem muita dificuldade de ficar em casa e tem um pouquinho de dificuldade com andar. Como posso fazer um exercício com ela em casa para ela não, para não deixar ela tão parada? Ótima pergunta, né? A gente pode pensar em exercícios que a gente fala exercícios funcionais. Ela tem dificuldade de andar, mas pelo que eu entendi da pergunta, ela anda. Então é Uhum, importante exercitar esse caminhar, estimular ela a fazer essa caminhada. Não sei, né, se ela precisa de um auxílio, se ela precisa de uma bengala, se ela precisa de segurar alguém para andar, mas que seja uhum, que ela exercite essa caminhada, mesmo que seja dentro de casa. Pode ser que não tenha quintal, não tenha um espaço muito amplo. Se o espaço for pequeno, dá várias voltas no mesmo lugar. É importante exercitar essa caminhada, né? E existem outras justamente. formas de exercício também. Um exercício muito bom, assim, que eu acho que todo mundo pode fazer, aqueles idosos que não são tão debilitados, né? Que conseguem sentar e levantar. O movimento de sentar Uhum, e levantar da cadeira, do sofá, ele é um exercício, assim, muito bom para fortalecimento das pernas, dos membros inferiores. É um exercício que aquele exercício coringa que a gente prescreve para todo mundo é esse exercício de sentar e levantar. Senta e levanta da cadeira, faz 10 repetições, descansa um pouquinho, faz novamente. É um exercício muito bom também, esse sentar e levantar, a caminhada. Tem também que a gente fala de marcha estacionária, que a pessoa vai estar em pé e vai levantar as pernas como se estivesse caminhando, mas parada no lugar. Então, vai uhum. fazer como se fosse uma marcha mesmo no lugar, também é um exercício muito bom. E que dá para movimentar e dá até para suar, dependendo da pessoa. Então, Bacana, esses três bacana, super exercícios válido. aí que dá para fazer, Eu vou até anotar aqui para eu aproveitar e vou fazer esses exercícios também. pois é, É importante para todos nós, né, Laís? com certeza, com certeza. E assim, o comentário do Rosinei. Está ótima a live, a fala de ambos está muito bacana. Muito obrigada, Obrigada. Rosinei. E também é porque, como eu estava dizendo, o idoso tem muitas perdas, né, nessa fase, né? Então, como ele precisa ressignificar isso, ele precisa se sentir útil, né? Além desses exercícios que você está propondo na perspectiva da fisioterapia, eu falo que é importante também o idoso estar atento às emoções, né? Ver como que ele está sentindo, como que ele está expressando as emoções dele, o que está acontecendo,
né? É importante ele conversar e expressar isso de uma forma que seja bacana entre os familiares e principalmente se não tiver assim, se sentindo bem, a única forma de conseguir expressar as emoções é através da terapia, porque tem muitos idosos resistentes, né, na busca Com da terapia. certeza. Então, assim, buscar atividades que desafiam a mente, né, exercitam a mente e o corpo estejam ativos, né? Os dois, né? Eu falo que mente e corpo são uma entidade única, né? Os dois Sim, com funcionam certeza. juntos. Então, assim, Pois é. a quarentena ela não precisa significar propriamente solidão, né, Laís? Eu acredito que é Exatamente. desmistificar essa ideia, né, que estamos vivendo um período difícil, sim, mas como que estamos investindo o nosso tempo? Com certeza. E esse momento também pode ser um momento de descobertas, né? Às vezes a gente pensa, a gente tem um erro de pensar que é porque a pessoa é idosa que ela não tem a capacidade de aprender coisas novas, né? Então, às vezes aquele idoso que às vezes não fazia nenhum tipo de atividade, quem sabe esse não é o momento para iniciar uma atividade, né? Sim, É, até mesmo para desculpa se interromper. reinventar, recomeçar, né? Com Assim, certeza. Eu falo ter assim, eu falo por mim, né? Nesse período, eu sou uma pessoa assim, eu tenho muita dificuldade de fazer coisas pra mim, né? Eu fico muito focada no trabalho, no uhum, estudo. E nessa quarentena agora eu resolvi fazer várias coisas diferentes, aprendi a fazer crochê, tô aprendendo. Então, assim, é o momento da gente se reinventar também. E com o idoso isso também pode acontecer. Às vezes o idoso que não está tão ligado na tecnologia, às vezes a família pode incentivar, colocar na frente do computador. Tem vários jogos online, jogo de dama, jogo de tabuleiro mesmo, que dá para a pessoa jogar online, né? Assistir sim, vídeos, curiosidades sobre coisas diferentes. Eu estava lendo uma postagem no Instagram, uma pessoa falando que é possível você conhecer museus, uhum, uhum. E assim, é importante, Laísa, Laís, oi, oi, tá dando para voltou, ouvir? voltou. Ah, é Travou aqui importante também. também a gente pensar que como que a gente deve chegar ao envelhecimento saudável, nós que somos jovens, né? Como que nós queremos chegar bem com uma mente e um corpo ativos, né? Então, assim, Com certeza. porque se a gente for parar para pensar, o envelhecimento humano, ele gera uma série de transformações, né? Culturais, ambientais, psicológicas. Então, o que que nós hoje podemos fazer para chegar lá bem e ativos, né? Atividade física, alimentação saudável, ter uma rede de socialização com família, amigos. Então, assim, pensar o que que nós estamos fazendo que vamos chegar bem daqui 40, 50 anos, né? Bem. Então, assim, Com além certeza. dessas dicas de exercício de fisioterapia, né, e de psicologia, é pensar englobando como um todo, né? A funcionalidade do indivíduo, né, como um todo. Sim. Eu acompanho uma geriatra, para mim é uma geriatra de referência, eu não sei se você conhece, se você já ouviu falar, eu até deixo aqui essa dica sobre, ela fala muito abertamente sobre como envelhecer, né? É a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, você Ah, conhece? sim, já ouvi falar que fez aquele livro A A morte é Morte um é um dia Dia que que vale Vale a a Pena pena Viver. viver. Então, Uhum. assim, eu estou sugerindo que vocês assistam Como Envelhecer, né? É uma palestra dela no YouTube, está disponível no YouTube. E também tem o TED dela, que é Como a Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, baseado no livro que ela fez. Então, assim, é uma geriatra que fala muito dessa questão de como envelhecer, de como nós não estamos preparados, mas nós sabemos o que precisa ser feito para chegar lá, né?
bem Uhum. saudável, né? Eu acredito que todos nós sabemos, mas não estamos preparados, né, para dar Pois trabalho, é, para ter algo, né, que, pois que é. Sair da aconteça. zona de conforto é difícil para todo mundo, né? A gente Sim, sim. sabe. Eu acredito que esse momento de quarentena está sendo um desafio, né, Laís, assim, para todos nós, não só para os idosos, mas para todos nós em questão de adaptação, em questão de mudança de rotina, de estabelecer horários, de fazer atividades. Então, assim, é importante que a gente estabeleça rotina para amenizar a nossa ansiedade e para a gente estar bem com os nossos afazeres, né? Eu acredito que tudo que é colocado propósito, que tudo que você faz com amor, por favor. Doutora Quintana, Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu vou escrever aqui, só para deixar registrado. Deixar fixado aqui. Arantes. Acho que agora foi. Tá aparecendo aí, Laís? Leo apareceu aqui. Apareceu? Aham. Mas me fala mais um pouquinho, assim, de como essa questão, por exemplo, o idoso reabilitado, né? O idoso que tem dificuldade, que não pode se mexer muito, assim, quais alongamentos que ele poderia fazer, assim, sentado, deitado, Laís? Sim, é importante, né, esses idosos mais debilitados manterem a movimentação, assim, o que ele consegue fazer, né? Nada a Uhum. mais, nada de sobrecarga, manter aquele limiar mesmo que ele consegue fazer, por exemplo, na hora de movimentar o braço, se ele consegue levantar, não sei se eu vou conseguir mostrar, se ele não consegue levantar até em cima, que ele faça pelo menos até onde ele consegue, né? Tentar fazer o movimento das articulações como um todo, movimentar as mãos, os pés, né, as pernas, de acordo com mesmo com a capacidade dele, né? Às Uhum. vezes o idoso acamado também, é importante manter o movimento nesse idoso acamado. Geralmente o idoso vai estar com acompanhante, né? O cuidador, ele tem que estar atento a isso também, a movimentar esse idoso e fazer as mudanças de posição, não deixar deitado numa posição só, virar de lado, né? A cada 2 horas. Isso é Uhum. importante, principalmente para os idosos mais debilitados. Uhum. É aquilo que eu até comentei aqui, a limitação, né? Até onde eles podem ir, até onde eles aguentam, né? Cada um tem a Exatamente. limitação do seu corpo, né? Então, assim, Sim. observar e estar atento a isso, né? Isso, até porque assim, a gente pensar em exercício, né? A prescrição do exercício, ela deve ser feita de forma individualizada. Então, não existe um exercício, esse aqui pode fazer com todo mundo, mas não é tão bem assim, né? Como eu falei, aquele sentar e levantar, mas tem idoso que não vai conseguir fazer. Então, você vai falar, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que conseguir fazer. A pessoa não consegue, ela vai ficar frustrada, isso vai levar, né, a outras coisas negativas. Então, é importante para a gente pensar em exercício, tem que conhecer a capacidade desse idoso para não causar uma frustração também, né? Sim, cada paciente é único, cada paciente tem a sua Sim, demanda, né? Igual o meu caso da psicologia, apresenta ansiedade, por exemplo, mas cada paciente tem ansiedade em algo, cada paciente é único, essa ansiedade, essa forma de a sentir. manifestação vai ser diferente, né? Sim, exatamente. Então, assim, é bom estar atento tanto como está lidando com as emoções, né? Como eu disse, como está lidando com o corpo, né? Então, assim, Sim, principalmente observar nessa quarentena essa questão da alimentação, quais válvulas de escape, né, estão buscando, porque, assim, é muito importante observar isso, porque o tempo é como que você está investindo nele, né? Como que você está dedicando esse tempo ao quê? O que você gosta de fazer? Sempre observar isso, né? Eu até cheguei a fazer uma live com um personal trainer e a gente comentou isso, sabe? E assim, você tem que buscar coisas que você gosta de fazer, né? Coisas que você está apta.
a fazer leitura, né? O que você gosta de Uhum, fazer? Você se redescobrir, né? Você se reinventar nessa quarentena. E com assim, certeza. como que você acredita que a fisioterapia pode acrescentar ainda mais na vida do idoso nessa quarentena, Laísa? Pois é, né? Saiu uma resolução do nosso conselho, né, da fisioterapia, que agora os fisioterapeutas estão aptos a fazer os atendimentos online. Então, acho que isso é muito Uhum. positivo. Aquela pessoa que precisar de um suporte mais específico pode ter esse suporte através do fisioterapeuta de forma virtual, né? Através de chamada de vídeo, né? Que, que vai poder fazer, né, um atendimento. Não vai ser aquele atendimento 100%, porque não vai ter a presença, não vai ter o toque, né? A avaliação não vai ser tão minuciosa, mas você pode garantir um atendimento de qualidade através através da comunicação, né, virtual. Acho que é importante falar isso, que muitas pessoas não sabem, né? Durante esse período da quarentena, esse atendimento esse teleatendimento, telereabilitação que eles estão chamando, né? Esse atendimento está permitido durante esse período. A gente não pode, né, fora da quarentena, a gente não pode fazer o atendimento online, é só durante esse período mesmo, mas é uma forma de poder ajudar, né, as pessoas que precisam de um atendimento mais específico, né? Uhum. E você está realizando esses atendimentos online? Sim, com algumas pessoas é possível fazer, mas nem todos conseguem, Uhum. né? Não consigo fazer com todos da mesma forma, é difícil. Ainda Sim, tem uma sim. certa resistência de certas pessoas, mas eu até entendo. Para mim também é difícil, né? Porque como minha forma de trabalhar, acaba que é difícil para sair da zona de conforto, né? Eu estou acostumada com o meu trabalho. O toque é muito importante. Às vezes o idoso não consegue fazer o movimento, eu vou lá e ajudo com, né? Fazer o Uhum. movimento. Então é bem difícil, mas de acordo com o que nós vamos passando aí, vamos vivendo, a gente vai adaptando, né? Sim, eu entendo perfeitamente porque eu estou realizando os meus atendimentos online, mas alguns pacientes meus são muito resistentes em fazer atendimento online porque prefere presencial, né? Então, assim, eu estou fazendo os atendimentos online, mas, assim, alguns estão bem resistentes a adaptar Uhum. essa nova modalidade, né? Digamos assim. Então, É, assim, mas pois é. estou à disposição, né? Assim como você também. Eu acredito, assim, que realmente não tem o abraço, né? Não tem o, a presença, né, pessoal, uma presença virtual, né? Então isso tudo é novo Uhum. para nós, né? Pois é. Nossa, e pensar assim no atendimento com o idoso, às vezes o idoso gosta de conversar na hora de fazer, por exemplo, a bicicleta, né? Com alguns idosos eu trabalho aquele círculo egômetro. Os idosos Uhum. gostam de conversar, gostam de contar os casos, né? E no atendimento virtual isso já acaba que já dá uma quebrada nisso, né? Esse vínculo, né? Já é mais difícil de manter esse vínculo. Uhum. Assim, o que muitos pacientes meus estão trazendo para mim é muita ansiedade, né? Como lidar com a ansiedade neste momento de quarentena, né? A saúde mental. Então, assim, é, unir essa questão tanto da saúde mental quanto da saúde física. A saúde física não ficar parado, né? Fazer algum alongamento, algum exercício que traga bem-estar, não é isso, Laís? Sim, com certeza. É importante estar movimentando, não ficar parado, né? Porque, como Sim. eu falei, pode E enferrujar. sim, justamente. E em relação à saúde mental, né? É principalmente nomear essa ansiedade, né? O que está acontecendo, colocar no papel, escrever, né? Porque quando a gente escreve, a gente elabora, né? Pedir Eu auxílio de aprendi. alguém, né? Para escrever o que está se passando, né? Eu acredito que as técnicas de relaxamento, de respiração e aproveitando, temos uma pergunta. Para um comentário primeiro da Renata. Parabéns, troca de experiências, muito obrigada. E o Gabriel, minha avó é muito ansiosa, sempre quer sair. Como posso ajudar
ela além dos exercícios. Então, pegando um gancho nessa pergunta, no que eu estava dizendo, a ansiedade, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, é super normal e compreensível, né? Estarmos ansiosos, preocupados, mas a gente pensar o que está deixando a gente preocupado neste momento. E aí o que eu falo é ajudar, né, a questionar os pensamentos. Eu estive com alguém doente, né? Eu estou correndo algum risco? O que está acontecendo comigo, né? Então, bem, eu acho que a interação familiar, né, o familiar do idoso, auxiliar ele principalmente nesse momento, conversar abertamente. Eu acredito que diálogo é o segredo de tudo. É falar abertamente o que está acontecendo. Por quê? Porque os idosos, como são um grupo de risco, eles são pessoas que têm que tomar mais cuidado, né, que as outras. Mostrar a importância dele não sair de casa para ele não contaminar as pessoas que moram com ele, né, para ver realmente o que está acontecendo. Então, conversar com ele, se não mora com o idoso, ligar para ele, fazer uma chamada de vídeo, falar quanto sente saudade, quanto que mostrar que se importa, né? Que tipo assim, que tá com mostrar as lembranças. Então assim, como que o Gabriel pode ajudar a avó dele que tem ansiedade, por exemplo, como ele perguntou, é você estar com ela, é você conversar, é você trocar uma ideia, ver o que ela gosta, o que a sua avó gosta de fazer. Ah, minha avó gosta de fazer crochê, gosta de fazer uma leitura, assistir um filme antigo, ouvir uma música, né? Eu acredito assim que nesse momento ouvir uma música que seja alegre, que traga lembranças boas. E assim, principalmente, eu acredito que seja uma dica para todos nós, é, evitar o excesso de informações, né, Laísa? Porque a gente está acontecendo que o noticiário está informando só notícias assim, cada vez mais. A gente Né? está sendo bombardeado com notícia o tempo todo, de todo lugar. Você liga a televisão, você só Justamente, escuta. Parece que a gente justamente, está dentro de uma bolha. E realmente a gente está, mas né, toda hora as pessoas estão falando, estão insistindo, né? sim, sim. E assim, a dica que eu dou é evitar o excesso de informações e assistir o jornal pelo menos uma vez ao dia. Então, assim, é você se preocupar, sim, com os cuidados, com a prevenção, mas não se dizer que eu acredito que também possa amenizar a ansiedade, é mostrar para o idoso que existe um aplicativo criado pelo Ministério da Saúde, eu não sei se você chegou a ver, que é o Coronavírus SUS, que ele é um aplicativo que dá todas as informações, dicas de prevenção, Vai esclarece todas. atualizando, né, durante o dia. Justamente, porque quanto mais assim a gente se informa, a gente sabe o que está acontecendo, mas não foca só nisso, né? Porque a partir do momento que a gente pode fazer algo que está no nosso controle, mas fora isso, o resto não depende de nós, a gente fica mais tranquilo, né? Então, assim, mostrar para o idoso que está tudo bem, está tudo sob controle, né? Só que ele precisa, realmente, todos nós precisamos focar no que é importante, né? Na prevenção, nos cuidados necessários e não ficar bombardeados de informações, ficar só focado nisso, né? Por isso é importante fazer exercícios que desafiam a mente e não ficar, por exemplo, diante só da televisão, que é uma ação passiva, né? É mente de Pois porco é, isso ativos, né, Laís? realmente, com certeza, né? E essa questão, de sempre quer sair, às vezes a pessoa não vai nem fazer assim, às vezes não quer sair para fazer nada, né? Realmente vale a Uhum. pena correr esse risco, né? Igual muitas pessoas precisam ir no mercado, ir na farmácia. Será que vale a pena mesmo correr esse risco? Tem muitos lugares que estão fazendo entrega, né, em casa, isso é muito bom, muitos. Igual aqui em casa, eu só tô pedindo verdura, legume, tudo por entrega, não tô saindo. Então, Uhum. não vale a pena correr esse risco, né? Acho que vale a pena explicar o motivo, né? Sim, Essa é sim. outra O pergunta. Rodrigo, ele comentou, entendo eu humildemente que este isolamento é apenas físico e não social.
pois o que fazemos online é aproximação social, e se não estamos limitados. Excelente a fala sensata de ambos. Muito obrigada, Rosane. É Pois o que eu é. falei, o isolamento é social, não é emocional e nem é físico, assim, de você ficar parado, né, totalmente, né? Você pode fazer as suas atividades diárias, você pode caminhar durante, né, o seu quarto para a cozinha, da sala para o quarto, você pode fazer uma atividade que te desafia sua mente, um quebra-cabeça, um jogo de tabuleiro, cartas, baralhos, leituras, assim, palavras cruzadas, caça-palavras, exercita a mente, né? E o corpo fazendo alongamentos, esses exercícios que você passou, né, Laísa, que são super válidos, até para nós, não Sim, somente com para os idosos, certeza. né? Porque, assim, tudo que, eu sempre falo, tudo que é com ajuda especializada, com um bom profissional acompanhando, isso é super importante e válido. Com certeza, com certeza. Também uma forma também de fazer coisas em casa, né? Procurar organizar os armários, organizar as roupas, né? Colocar a casa em ordem, né? Muitas pessoas estão fazendo isso. Eu até aproveitei para dar uma geral em casa também, né? Uhum, Importante pegar as fotos antigas, né? Quem tem o hábito de guardar foto, né? Rever essas fotos, ter as memórias, né? De antigamente, eu acho bem válido também, né? Uma coisa que traz sim, lembranças. organizar isso, organizar as gavetas, né? Fazer ligações telefônicas, até mesmo pelo telefone, abusar mesmo da tecnologia a favor É, deles mesmos, né? Então, assim, eu acredito que Renata comentou, doação de coisas que não usam, bacana, né? Roupas que devem ser doadas, objetos, é. bacana essa dica. Coisas E que assim, ficam juntando em casa, né? Que a gente não usa, outra pessoa pode aproveitar, com certeza. com certeza, com certeza. Mas assim, eu acredito muito que essa questão do idoso se sentir neste momento um pouco assim, né, mais solitário, tudo, é a questão da autonomia e da independência, né, Laísa? A questão assim de às vezes é, assim, as pessoas que não têm condição de determinar a tomada de decisões, né, que precisam de ajuda de familiares, de auxílio. Eu acredito que ainda mais nesse momento difícil em que estamos vivendo, eles se sentem incomodados Com com essa certeza. forma. É importante respeitar, né, a questão da autonomia, né? A gente fala, a gente explica aquele idoso que tem a capacidade de tomar suas próprias decisões, é importante respeitar essa autonomia. Não é importante não sair de casa, porque você pode ser contaminado, você pode contaminar outra pessoa. Mas se ainda assim a pessoa, não, eu vou sair, eu preciso sair, eu quero resolver minhas coisas, você não vai pegar, amarrar o idoso em casa para ele não sair, né? Precisa respeitar, precisa haver o respeito, né? Se o idoso é independente, ativo, você não vai segurar ele em casa, mas é importante que ele entenda, né, que nesse momento é importante ficar em casa, né? Ele Sim, precisa ficar em casa por segurança e saúde. sim. O que nós estamos muito vendo, né, e recebendo são os memes de idosos que estão pulando a janela, estão passando debaixo do portão, não estão aguentando mais Uhum, ficar em casa. Mas assim, ao mesmo tempo que eu falo que é importante passar, abertamente falar, né, o que está acontecendo, é você mostrar os riscos que ele pode estar correndo e assim os familiares também, né? Então, assim, o que acontece? exatamente. As pessoas estão usando muito máscara, já estão saindo de casa com as máscaras, né? Mas Uhum, é importante se cuidar nesse momento, utilizar álcool gel, lavar bem as mãos e ter consciência do que está acontecendo, mas não se privar de fazer coisas que gostam, né? Eu acho que precisa ter exatamente. essa consciência. Tentar ressignificar esse momento, né? Essa palavra ressignificar, para mim, ela tem muito sentido, porque às vezes a pessoa, gosta de sair para encontrar os amigos e jogar algum jogo, jogar um xadrez, um baralho, alguma coisa. Por que não fazer Uhum, isso com os familiares em casa, né? Então, justamente. assim, né? Sim, Gosta ou de até fazer seu mesmo, exercício na academia, então, não, vamos juntar aqui hoje todo mundo, vamos fazer um exercício todo mundo junto.
né? Sim. Por que não? Ou até mesmo convidar esses amigos para ter uma conversa online, né? Chamada de vídeo. Eu fiz isso com os meus amigos, né, agora. E assim, dá para matar um pouco de saudade Sim, virtualmente, né? Mas assim, pelo menos o contato não, principalmente para os idosos, a socialização é extremamente importante, né? Porque tem muitos idosos que moram sozinhos, né? Que precisam dessa socialização, desse momento, né? Em família, com sim, amigos. Então, eu acho sim. que bacana. Eu vi algumas pessoas entrando. Será que você poderia repetir pelo menos os exercícios, Laísa, que você citou aqui, só para as pessoas Sim, ficarem né? cientes, né? Nós falamos aqui de 3 exercícios, né? Que acho que alguém tinha perguntado, né? Que a avó tem dificuldade de caminhar, Sim. né? E como que poderia ajudar. Então, o exercício que dá para trabalhar com ele é a caminhada mesmo dentro de casa, né? Se não tiver um espaço grande, não tem problema, dá para fazer a caminhada, igual você falou, né, Luísa? De um cômodo para o outro, às vezes da sala para a Uhum. cozinha, da cozinha para o quarto, vai dando voltas mesmo pela casa, que às vezes para o idoso que está parado já vai ser muita coisa, né? Ou então do sofá, realizar o movimento de sentar e levantar, se precisar usar as mãos para apoiar também não tem problema, de acordo com a capacidade mesmo de cada idoso, né? E a caminhada no lugar, que a gente chama de marcha estacionária. Paradinho mesmo no lugar, levantar as pernas, uma de cada vez, como se estivesse marchando. Esses 3 exercícios que a gente falou. E a movimentação global É, mesmo, das articulações, movimentar bastante os braços, de acordo com a capacidade mesmo, quanto conseguir. uhum. Basicamente isso. Sim, até mesmo eu estou adotando, né? Quando eu falei assim que é importante da rotina, de ter horários, de ter, né? É importante saber o horário que você vai fazer o seu exercício, tomar um Isso, sol, né? Fazer uma leitura, exatamente. fazer com que seu tempo seja produtivo, né? Para não ter Escrever, aquela buscar sensação de chegar no final do dia, nossa, não fiz nada, né? Isso é muito ruim. justamente, justamente. Então, assim, se organizar e se planejar de uma certa forma, né, Laís? Eu acho que assim você vai estar cuidando da sua saúde mental e física, né? Ambas Com certeza. contribuindo para o seu bem-estar e sua qualidade de vida, Com certeza. né? Então, assim, o Rosinei comentou, a Renata comentou, autocuidado de higiene pessoal, apresentação pessoal, não é porque está em casa que não precisa se cuidar. Com Justamente, principalmente certeza. nós que estamos, por exemplo, fazendo um atendimento online, colocar uma roupa, se vestir, ter uma apresentação, né? Porque é a questão do amor próprio, né? Quando a gente gosta de nós mesmos, não é porque está em casa que não precisa, né? Colocar uma roupa bacana, se cuidar, né? E higiene pessoal também, como a Renata citou. Muito bacana o comentário. O Rosenei, ótima ideia repetir alguns conceitos principais. Vocês falaram várias coisas super valiosas. Eu É, acho aprove... interessante, né, essa questão do autocuidado. Pode falar, pode falar. Não, pode falar, fica à vontade. Essa questão do autocuidado, eu acho muito importante. Eu sempre gosto de chamar essa atenção para os meus pacientes, né? Às vezes o paciente é mais debilitado, fica mais acamado, o atendimento a domicílio tem aquela comodidade, né, de receber o profissional em casa. Muitas vezes eu chego, a pessoa tá de pijama, a pessoa, sabe, realmente tomou o banho, fez a higiene direitinho, mas fica de pijama o dia todo. Eu sempre oriento, não tem pijama não. Durante o dia vamos colocar uma roupa bonita, vamos ficar bem, né, arrumado para passar o dia, né? Porque tá em casa, porque tem que ficar, né, de pijama o dia todo. Pijama é para dormir, né? Eu gosto sempre de chamar atenção para isso, porque, né, não precisa ficar de pijama o dia todo. Eu gosto sempre de falar isso, não precisa, né? Sim, sim. Assim, é super importante isso, a gente se cuidar, a gente ter esse autocuidado, principalmente neste momento em que estamos vivendo, super importante também. Eu quero que as pessoas fiquem à vontade para fazer perguntas para a nossa convidada especial, a doutora Laísa, fisioterapeuta. Ixi,
Laísa, Ah, não, é porque voltou? apertei aqui a tela. Eu falo Ah, desse não. telefone, eu tô aprendendo a mexer. Quero que fique bem à vontade para fazer mais perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida também, para mim, a respeito da saúde mental, estamos aqui, né, para tirar todas as dúvidas, esclarecer todas as informações. Faltando 10 minutinhos aí para terminar a nossa live, para o Instagram não tirar a gente do ao vivo. Mas, assim, é super válido cuidar muito tanto da saúde da mente quanto da saúde do corpo, ainda mais neste momento. Mas, assim, principalmente cuidar do nosso corpo como um todo, como que eu estou me alimentando, não é só porque a gente está passando por esse processo, né, de doença que a gente deve se cuidar, né? Essa questão de se alimentar saudavelmente, sempre buscar, né, Laísa, buscar alimentar saudável, não só por causa dessa Com quarentena, né, que certeza, estamos com certeza. A gente vivendo. precisa sair desse momento melhor do que a gente começou, né? Então, às vezes a Sim, pessoa não tinha o hábito de se exercitar, não tinha o hábito de se alimentar bem, às vezes agora está começando, né? É importante manter isso depois também, né? Importante. sim. E sempre pensar o que nós estamos aprendendo com essa quarentena, né? O que nós estamos aprendendo com esse coronavírus, o que a gente pensar mesmo, o que eu quero ser, né? O que eu quero somar, o que eu quero ser para mim, né? O que eu posso fazer para fazer a diferença na vida do outro. Eu acredito que essa live veio para nós somarmos, né? As áreas, né? A psicologia, tanto a fisioterapia. A Renata comentou autoestima, justamente a gente se cuidar, a gente se amar, fazer coisas que a gente gosta, né? A gente até mesmo se conhecer, né? Porque eu falo que muitas Com vezes a gente não se certeza. conhece, né? A gente tá apto a ver as nossas qualidades, as nossas fraquezas, se conhecer mesmo, né? O que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, né? Muitas vezes, eu estava procrastinando ler aquele livro, agora temos todo o tempo do mundo, né, para ler Agora a o falta de livro. tempo não é o problema, né? Justamente por isso que é importante se planejar e organizar o nosso dia para a gente se sentir bem no final do dia e falar e ver que valeu a pena, né, de uma certa forma, Sim, com certeza. né? E só aproveitando esse restinho de tempo, né? E outras dicas eu montei e encaminhei para os meus pacientes. Se alguém quiser ter acesso a esse material, pode entrar em contato comigo ou então com a Luísa no privado, que eu dou um jeito de encaminhar esse material. Tá? Tem alguns Sim. exercícios que dá para fazer em casa, bem tranquilo de fazer, com as instruções direitinho, repetição, tempo de descanso, né? Que na live é Uhum. difícil de demonstrar, né? Tem pessoa que tem facilidade de demonstrar exercício, essa estrutura toda comigo, isso não funciona. Eu prefiro montar o material e encaminhar, né? E Sim. explicar direitinho como faz, dar esse suporte. E se alguém quiser ter acesso, é só entrar em contato que eu dou um jeito de encaminhar. Sim. Laís, aproveitando, pode me fala o seu contato, que eu vou anotar aqui, ó, vou deixar as pessoas entrarem em contato com você. Uhum. Você fala o Peraí. celular? E o Instagram Pode ser. também, que eu vou Tá. escrever aqui, pode O falar o contato. Instagram é @Laísa Fisioterapeuta. Aí eu vou anotar aqui, deixar para quem quiser, Uhum. arroba Laísa, fisioterapeuta. E o telefone, o WhatsApp é 99145 Peraí, rapidinho, contato. 2159. Você repete, por favor, novamente. 9, 99145 uhum, 2159. 2159. É. E, Acho que e aí, alguém perguntou aqui, né? Vemos tantas dicas de exercício para fazer, quais devemos seguir, qual tipo de exercício podemos fazer. Então, como eu falei, os exercícios eles devem ser prescritos de forma individual. A gente vê tanto exercício por aí, mas nem todo mundo consegue fazer aqueles exercícios. Então, preciso pensar. E nesse material que eu montei pensando em exercícios assim que dá para fazer, mesmo que desde aquele idoso que é mais habilitado, mais aquele idoso mais ativo. Exercícios que
Eu tentei englobar exercícios que dá para, pelo menos, a maior parte das pessoas conseguirem fazer, né? E que o Uhum, familiar consegue ajudar. sim. E aí, vocês podem estar entrando em contato com a Laís. Eu deixei o contato, o Instagram profissional dela aqui. O Instagram profissional da Laís é @LaísaFisioterapeuta. E o contato é 991452159. Eu vou deixar o meu contato aqui para vocês. E, peraí, só um minutinho. E aí, aproveitando também, essa live vai estar salva. Em breve vai ser postado no meu canal no YouTube, que é Luísa Kelmer, psicóloga. Deixa eu anotar aqui. Luísa Kelmer, psicóloga. Pronto. Aí eu coloquei. Para aqui comigo compartilhando com os nossos demais ouvintes, né, as pessoas que estiveram aqui conosco. Gratidão por esse momento, viu? Espero que tenhamos mais lives.